conteúdo em si. O conteúdo em si é aquele conteúdo que vai resolver aquilo que você prometeu ali em cima. Então, se você prometeu sanar alguma dor, ou se você prometeu que a pessoa chegue perto dessa ambição, dessa realização que ela tem, então o conteúdo vai ser ali o que vai resolver aquilo. E aí a gente tem algumas formas de apresentar esse conteúdo. A gente pode usar o gatilho mental da história, por exemplo, que é contar uma história para ilustrar aquilo que você quer. Então, isso comumente a gente faz quando a gente quer vender uma ideia ou quando a gente vai fazer uma apresentação pessoal. Então, a gente conta uma história de alguém, pode ser de um aluno, de um cliente ou a sua história mesmo, de como você era antes, e aí você conecta com essa mesma dor que a outra pessoa lá tem. Ou, por exemplo, quando eu não fazia live, eu não tinha ideia como fazer live, eu tinha alguns conceitos em relação ao conteúdo, mas essas dicas de algoritmo que eu falei aqui para vocês das redes sociais, de conversar com as pessoas até elas assentarem, esse timing, eu não tinha. Então essa era uma dor que eu tinha. A partir do momento que eu comecei a fazer, comecei a pesquisar sobre isso, assistir live de outras pessoas e ver o que funcionava e o que não funcionava, eu comecei a mudar o meu jeito de fazer live. E aí eu comecei a colocar todas essas dicas que eu falei aí para vocês. Por exemplo, esse é um jeito de contar a história. É claro que eu contei aqui muito rápido, porque a forma que eu escolhi hoje de apresentar o conteúdo para vocês não é essa. E aí, se eu fosse apresentar o conteúdo assim com história, eu ia levar mais tempo, colocar mais detalhes para realmente ensinar algo através de uma história, tá? E é muito legal história também para inspirar as pessoas. Se não é um conteúdo tão prático, é um conteúdo mais inspiracional, as histórias também cabem muito aí, tá? Ou para vocês se apresentarem, na hora que vocês vão falar de vocês, quem são vocês ali para falar sobre aquele assunto? Ou se vocês vão fazer uma live se apresentando, usa a sua história de quem você era antes, o que aconteceu que você tá ali fazendo a live, né? Por que você tá ali, o que você aprendeu, que ferramenta que você usou, enfim, e no fim como você saiu transformado, que aí você tá ali fazendo a live, tá? Então história é um jeito de apresentar o conteúdo. Outra forma de apresentar o conteúdo, que eu já falei aqui para vocês, que são os pockets. Então, 5 dicas, 5 ferramentas, ou 3 ferramentas, 3 dicas. Vou desmistificar 7 mitos que vocês têm sobre falar em público, sobre conteúdo da internet, enfim. Então, esses que são quantificações, tá, de alguma coisa. Outra forma da gente apresentar o conteúdo, e esse é muito legal para quando vocês forem fazer venda depois. Então, se vocês estão fazendo uma aula ao vivo ali, uma live, que no final vocês vão chamar as pessoas para comprar algum produto, algum serviço e tal, é legal usar essa forma que é qual? É assim. O jeito, lembra que a gente pegou uma dor, uma ambição lá no começo para chamar a atenção das pessoas, né? Aí, quando eu vou apresentar o conteúdo, eu mostro como a maioria das pessoas resolvem essa dor. Então, por exemplo, no meu caso, quando eu vou vender o meu curso online Linguagem Corporal Autêntica. Então, como a maioria das pessoas lida com o medo de falar em público, com a ansiedade de falar em público? Elas lidam decorando um monte de técnicas, um monte de ferramentas e repetindo elas como um robô. Esse é o jeito que a maioria das pessoas resolvem essa dor. E aí, como eu resolvo essa dor? Como eu acho mais eficaz resolver essa dor? Eu acho mais eficaz desenvolver habilidades lá no cérebro, fazer um treinamento cerebral para se expressar de uma forma mais confiante e mudar lá os hormônios no cérebro para se sentir mais confiante e aí se expressar de uma forma mais confiante e mais relaxada nessas situações é uma coisa natural daquilo que você mudou lá no seu cérebro com treino cerebral.
Aí eu mostro as pesquisas que estudaram os hormônios através da linguagem corporal e como isso impacta no cérebro, enfim. Aí eu vou dando uma plausibilidade para aquilo de por que o meu realmente é mais eficaz. Vou dando provas de por que o jeito que eu faço é mais eficaz. Quando vocês fazem essa comparação, o jeito que a maioria das pessoas fazem e o jeito que você faz, e se o seu jeito for realmente mais eficaz, ou qual é a maior vantagem, qual é aquilo que só você faz, né? Quando você consegue mostrar isso, você coloca uma comparação ali. E isso automaticamente faz o seu conteúdo, o seu serviço, o seu produto ter uma sensação de maior valor para aquelas pessoas que estão ali. Então você está valorizando aquilo que você faz. Por quê? Muitas vezes as pessoas que estão lá do outro lado, elas não sabem que você pode realmente ajudá-las. Ou elas não sabem que os jeitos que ela já buscou, ou o jeito que ela poderia ir buscar para solucionar essa dor, não é tão eficaz. E aí quando você mostra para ela, as chances dela comprar o que você tem para oferecer é muito grande. Porque você conseguiu mostrar para ela comparativamente que o seu é muito mais eficaz, ou muito melhor, ou dá mais resultado, é mais rápido, enfim, daquilo que vocês conseguirem colocar aí. Então essa comparação é bem legal, e se vocês conseguirem também colocar essa comparação no preço, e aí explicar o porquê que o de vocês é mais caro ou o porquê o de vocês é mais barato, também é um gatilho mental ótimo, ótimo, ótimo para converter vendas.